Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre pirâmides. Vamos à nossa primeira questão. Ela caiu na ESA em 2014, de emissão 2015. E ela diz o seguinte: em uma pirâmide reta de base quadrada de 4 metros de altura, uma aresta da base mede 6 metros. A área total dessa pirâmide em metros quadrados é? Show de bola! Antes de começarmos a resolver a questão propriamente dita, eu peço a vocês que, caso não tenham assistido ainda ao primeiro vídeo dessa série, chamado Introdução, Elementos Principais e Estratégias de Resolução de Questões, pare esse vídeo agora e assista primeiro a esse vídeo, tá bom? Estratégias de resolução, introdução e elementos principais, porque senão você vai ter mais dificuldade do que deveria ao acompanhar a resolução dessa questãozinha, tá bom? Então, recomendo muitíssimo que você primeiro tenha assistido ao primeiro vídeo desta sequência, tá bom? E outro detalhe importante, que eu falo inclusive no primeiro vídeo. Você precisa, antes de abordar pirâmides, de ter um conhecimento sólido sobre polígonos regulares, tá? Lado, apótema e área de polígonos regulares, principalmente do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular, tá bom? Senão você não vai acompanhar as questões de pirâmide, tá bom? As questões de pirâmide nível ESA e EA, elas pedem elementos de geometria plana, tá? Praticamente nunca vão pedir elementos de geometria espacial propriamente dita, tá? Só de geometria plana mesmo, tá bom? Então, por isso que você tem que primeiro dominar a geometria plana para depois se aventurar na geometria espacial como um todo, ok? Então, admitindo que você conheça o que é um polígono regular, um lado, um apótema, uma área, enfim, admitindo que você tenha assistido também ao primeiro vídeo da série, então vamos lá. Nós vamos primeiro destacar os dados da questão. O que a questão me forneceu? Ela me forneceu a altura da pirâmide, isso é bom, tá? Em geral, questões em que ele não fornece a altura são questões um pouquinho mais chatas, tá? Então, fornecer a altura da pirâmide é um bom caminho, um bom sinal no primeiro momento. E forneceu também uma aresta da base, quer dizer, forneceu o lado do quadrado, já que a base é quadrada, a aresta da base representa o lado do quadrado, tá certo? Show! E ele nos pede a área total da pirâmide. Como é que nós vamos chegar à área total de qualquer pirâmide? A área total da pirâmide vai ser a área da base, no caso a área do quadrado, mais a área lateral da pirâmide, certo? Então, para chegarmos ao objetivo da questão, nós vamos primeiro ter de encontrar a área da base, em segundo lugar, a área lateral, e com as duas nós vamos chegar ao objetivo da questão. Certo? Beleza. Qual é a principal estratégia de resolução, pelo menos aqui eu adoto, tá? Em questões de pirâmide? Eu costumo separar a resolução em duas etapas principais. Primeiro, eu vou trabalhar somente na base da pirâmide. Eu só vou levar em conta o quadrado, ok? O que eu tenho na base à disposição? O lado do quadrado. Ele mede 6 metros. Show! Inicialmente, eu vou encontrar o raio da circunferência circunscrita à base, tá? Lembrando aqui para você rapidamente, admitindo que haja uma circunferência circunscrita à base, ao quadrado, ok? Repare o raio R, certo? Dessa circunferência. O lado do quadrado é o L4. Show? Aqui embaixo é o L4, tá? Lado do quadrado. E o lado do quadrado, conforme você lembra da geometria plana, é o raio, é o R vezes a raiz de 2, certo? O lado do quadrado é o raio vezes a raiz de 2. Ou seja, 6
é igual ao raio vezes a raiz de 2. Resolvendo, o raio vai dar 3 raiz de 2, né? Racionalizando o denominador, as continhas você sabe fazer. Então, o raio é 3 raiz de 2. Show! Você pode se perguntar o porquê de eu ter precisado encontrar o raio da circunferência circunscrita à base. Porque as fórmulas do lado e do apótema dos polígonos regulares, em geral, são expressas em função do R. Em geral, todas elas vêm em função do raio, tá? Então, ele é necessário nas questões de pirâmide, tá? O apótema da base, o apótema do quadrado, você sabe, é o raio vezes a raiz de 2 sobre 2. Aí vai um macete que vai fazer você poupar muito tempo, tá? Em questões envolvendo pirâmides de base quadrada. O apótema da base, o apótema do quadrado, é a metade do lado do quadrado, tá bom? É só você olhar as fórmulas. A fórmula do lado do quadrado é o raio vezes a raiz de 2. A do apótema, raio vezes raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o apótema do quadrado, especificamente do quadrado, tá? Não vale para o triângulo equilátero, não vale para o hexágono, só para o quadrado, ok? Então, o apótema do quadrado é a metade do lado do quadrado. E aí você ganha muito tempo. Por quê? Porque se eu sei que o lado do quadrado é 6, eu posso pular a primeira etapa, eu não preciso do raio. Eu já vou saber direto que o apótema da base é a metade, ou seja, 3 metros, ok? Olha o tempo que você ganhou sem precisar trabalhar com o raio, tá vendo? 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, corta 2 com 2, o apótema do quadrado vai valer 3, tá? Então o que acontece? Eu poupo tempo, né? Eu poupo tempo nesse processo, sabendo que o apótema da base de um quadrado é a metade de seu lado, tá bom? Então, nos próximos exercícios envolvendo pirâmides de base quadrada, nós vamos usar essa relação notável, ok? Bem, eu já tenho o apótema da base, falta a área da base. Você sabe que a área do quadrado é o seu lado elevado ao quadrado, não é isso? Então, a área da base é 6 ao quadrado, 36 metros quadrados. Show de bola, beleza? Então, nós chegamos a, digamos, metade do caminho. Eu preciso da área total da pirâmide. A área total é a área da base mais a área lateral. Conseguimos chegar à área da base. Perdão. Agora nós vamos atacar a face. Segunda etapa da nossa resolução vai ser atacar a face, um triângulo qualquer que represente uma das faces da pirâmide, ok? Show! Vamos lá, devagarzinho. Nós temos aqui uma face qualquer da pirâmide, certo? É um triângulo isósceles. A altura desse triângulo isósceles é o apótema da pirâmide. Repare que eu não tenho o apótema da pirâmide, certo? Beleza? E não tenho também a aresta lateral. Show? Mas tenho esse carinha aqui, ó. Eu tenho o lado da base. O lado BC mede 6. O DC é a metade, 3. DB também mede 3. Show! Então, preste atenção agora. Para eu achar a área de uma das faces, quer dizer, a área desse triângulozinho aqui, um dos 4 triângulos que compõem a área lateral da pirâmide, eu preciso de achar primeiro a altura desse triângulo, o apótema da pirâmide. Por quê? Porque a área desse triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base eu já tenho, mede 6. O BC é um dos lados do quadrado, né? É um dos lados da base. É uma aresta da base, é o 6. Falta achar o apótema da pirâmide. E como é que eu vou conseguir encontrar o apótema da pirâmide? Você vai lembrar, nós mostramos isso no primeiro vídeo, que o apótema da pirâmide ao quadrado é o apótema da base ao quadrado
usando a notação aqui que eu adotei, A4 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, correto? Então, uma relaçãozinha importante, tá? O apótema da pirâmide ao quadrado é o apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado, ok? Eu tenho o apótema da base, tenho a altura, por isso que eu falei que é importante ter a altura de cara, né? É um elemento importante que o enunciado nos forneça. Então, é o triângulo 3, 4, 5, você conhece com certeza, né? O apótema da pirâmide é a hipotenusa. O apótema do quadrado mede 3, a altura mede 4, então a hipotenusa vai medir 5, ok? Show! Então o apótema da pirâmide mede 5. A área de uma face só, de um dos 4 triângulos, vai ser base vezes a altura sobre 2. Certo? Voltando aqui à figura, a base é o BC, o segmento vermelho é 6, a altura nós encontramos agora é 5, é o apótema da pirâmide, segmento verde, né? Base vezes altura sobre 2, 6 vezes 5, 30 sobre 2, 15. Cuidado agora para você não dar mole, tá? Cuidado, pelo amor de Deus. A pirâmide, ela tem 4 faces laterais. Por quê? Porque a base dela é um quadrado. Então são 4 triângulos equivalentes, 4 triângulos iguais entre si, 4 triângulos de mesma área, ok? Que vão compor a chamada área lateral. Então, cuidado, a área lateral não é 15, e sim 4 vezes 15, 60 metros quadrados. Muita gente erra a questão esquecendo de multiplicar a área da face por 4, tá? Se a pirâmide tivesse base triangular, nós iríamos multiplicar por 3, tá? Caso a base fosse hexagonal, iríamos multiplicar por 6. Como a base é um quadrado, vamos multiplicar por 4. 4 vezes 15, 60 metros quadrados. Finalmente, vamos conseguir chegar à área total. 36, que é a área da base, mais 60, que é a área lateral, que vai dar 96 metros quadrados. Show? Gabarito letra E, certo? Questãozinha da ESA, trabalhosa. Repare que não tem nada de outro mundo, aqui é só geometria plana, tá? Fórmulas que você conhece, do apótema, do quadrado, do lado do quadrado inscrito em uma circunferência de raio R, a área de um quadrado, teorema de Pitágoras aqui, né? Área de um triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2, né? Enfim, são elementos de geometria plana bastante conhecidos, tá bom? O mais difícil para você é organizar a tua vida, organizar os teus cálculos. Por isso que eu recomendo, siga a estratégia que eu vou tentar mostrar ao longo dos exercícios. Primeiro trabalhe só na base, esquece a face. Você vai encontrar tudo que puder na base, tá? Raio, eventualmente o lado, eventualmente o apótema e a área, dependendo do que ele te fornecer, né? Ele vai fornecer um determinado elemento, você vai encontrar os demais a partir dele, ok? Show! Depois você vai partir para a face, vai encontrar o apótema da pirâmide e a área da face. Eventualmente, não foi o caso aqui, tá? Eventualmente você vai ter que trabalhar com a área lateral, tá? E com a metade do lado da base, que é o segmento aqui DC. Eventualmente você também vai ter que trabalhar com esse carinha. Não foi o caso nesse exercício, tá? Show? E aí, uma vez tendo encontrado tudo, você vai encontrar o volume, vai encontrar a área total, vai encontrar o que ele quiser, tá bom? Show? Então tá aí, questãozinha longa, né, trabalhosa, mas que não é impossível. Quando você fizer a 8ª, 9ª, 10ª questão, vai já ter pegado o jeito e já vai dominar a técnica, tá bom? Então, vamos seguir firmes, né, no nosso próximo exercício, para que a gente possa aí aprender como resolver questões de pirâmide. Show? Leal Concursos, incomparável.